O que é o juízo final e qual o seu significado na Bíblia? Autor do texto e do estudo, Daniel Conejero, do site estiloadoração.com. O que é o juízo final e qual o seu significado na Bíblia? Daniel Conejero. O juízo final é o evento em que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais. O juízo final marca a transição entre a consumação da presente era e o início do estado eterno, sendo amplamente referenciado em toda a Bíblia, com particular detalhe no livro do Apocalipse, sobretudo na passagem onde é descrito o grande trono branco. Neste estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre o que é o juízo final segundo a Bíblia e consideraremos alguns pontos fundamentais sobre este evento que todos os cristãos verdadeiros devem conhecer. O juízo final e as diferentes correntes escatológicas. Sabemos que a escatologia não é um tema fácil e há muita discussão entre os cristãos nessa área. Das diferentes opiniões acerca do assunto, surgiram diferentes correntes escatológicas. Quanto ao juízo final, cada uma delas o interpreta de maneira diferente, de acordo com o entendimento que possuem acerca dos eventos finais descritos na Bíblia. De maneira geral, todas elas concordam que todas as pessoas serão julgadas, embora discordem do momento em que acontecerá tal julgamento e da quantidade de julgamentos que ocorrerão, conforme veremos a seguir. O juízo final e as diferentes correntes escatológicas. Amilenismo e pós-milenismo defendem que haverá um único julgamento geral de todas as pessoas, isto é, o juízo final, e ocorrerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Pré-milenismo histórico. Geralmente, seus defensores entendem que haverá dois julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo e o segundo, no caso, o juízo final, após a última revolta de Satanás, que ocorrerá ao fim do reino milenar e literal de Cristo na Terra, o milênio. Pré-milenismo dispensacionalista. Esta posição é a mais complicada, pois mesmo entre seus defensores há muitas opiniões divergentes. Alguns dispensacionalistas ensinam a existência de até 7 julgamentos, mas a maioria deles entende que haverá 3 julgamentos diferentes, sendo eles: julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja. Ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento secreto da igreja, e será o julgamento das obras dos salvos, também denominado como Tribunal de Cristo, onde os santos serão galardoados. 2. Julgamento de judeus e gentios no final da grande tribulação. Ocorrerá na segunda fase da segunda vinda de Cristo, 7 anos após a primeira fase, isto é, ao término da grande tribulação, e servirá como base para determinar questões acerca do milênio. Esse julgamento também é chamado de julgamento das nações. Julgamento geral dos ímpios após o milênio. Esse será o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Ele ocorrerá após a última revolta de Satanás, que se dará ao fim do milênio. Muitos dispensacionalistas entendem que nesse julgamento, além dos anjos caídos, apenas os ímpios serão julgados, ou seja, será um julgamento exclusivo para a condenação. Já para outros, também serão julgados os santos que morrerão durante o milênio. Apesar das divergências, todas as correntes escatológicas concordam que após o juízo final se dará início ao estado eterno.
com os ímpios condenados eternamente ao lago de fogo, e os santos reinando com Deus no novo céu e nova terra. Quantos juízos finais ocorrerão? Bem, como vimos anteriormente, há muita discussão a respeito da quantidade de julgamentos e, dependendo da resposta dada a esta pergunta, automaticamente uma determinada posição escatológica passará a ser defendida. Todavia, acredito que esse não deva ser um motivo de divisão entre os cristãos. Ao contrário, devemos nos unir fielmente na esperança da chegada desse grande dia. Precisamos agir com respeito por quem pensa diferente de nós, lembrando que também são cristãos genuínos que amam a palavra de Deus. Para mim, considero herege apenas aqueles que negam a realidade do juízo final, a condenação eterna dos ímpios e a eternidade dos santos com Deus. Particularmente, entendo que a Bíblia sempre se refere ao juízo final como um único evento diretamente ligado à vinda de Cristo e à ressurreição geral dos mortos. Qualquer tentativa de se estipular 2, 3 ou mais julgamentos não encontra fundamentação bíblica. Geralmente, tais argumentos são construídos valendo-se de versículos isolados ou preconceitos. Muitos pré-milenistas dispensacionalistas insistem em afirmar que passagens como Mateus 25, versículos 31 a 46 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, se referem a julgamentos diferentes do julgamento do grande trono branco do capítulo 20 do Apocalipse. Sobre a referência no Evangelho de Mateus, eles afirmam que se trata do julgamento das nações para o início do milênio. E quanto à referência da Epístola aos Coríntios, defendem que o tribunal de Cristo é um julgamento exclusivo para os crentes, onde suas obras serão julgadas. Primeiramente, precisamos admitir que no capítulo 25 de Mateus, a ênfase no tema do juízo é notória. Entretanto, em tal passagem, nada é dito acerca do milênio. E o fato das nações estarem reunidas perante o trono de Cristo apenas mostra a completude e alcance desse julgamento, pois todos estarão diante do Senhor, isto é, ninguém escapará. Fica claro também que o julgamento é individual, ou seja, as ovelhas são separadas dos bodes. Leia mais sobre isso na parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Já na passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo não está estabelecendo uma distinção entre dias de julgamentos. Entender assim é desconsiderar o contexto em que o capítulo está inserido, além de desconhecer o objetivo do próprio texto, onde Paulo está tratando acerca da habitação dos santos com o Senhor. Em relação à referência ao julgamento presente no capítulo, versículo 10, Paulo não está falando sobre quando será o julgamento, mas sim sobre quem e o que será julgado. Na verdade, o próprio apóstolo nitidamente esperava um único dia de juízo. Atos, capítulo 17, versículo 29 a 31, Romanos, capítulo 2, versículos 5 a 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Existem temas difíceis na Bíblia, e este é um deles. Porém, apesar de algumas coisas não estarem muito claras nas Escrituras, o que não há nelas são erros de contradições. A Bíblia sempre se refere a esse momento como o dia do juízo, não os dias dos juízos. Portanto, não podemos isolar e forçar um texto bíblico desconsiderando todas as outras passagens acerca do assunto, a fim de construirmos um posicionamento teológico, pois isto resultaria numa aparente contradição. Como a palavra de Deus é inerrante e infalível, certamente o erro está em nossa interpretação. Quando ocorrerá o juízo final? Depois que entendemos que haverá apenas um único juízo final, naturalmente surge a pergunta acerca de quando este julgamento ocorrerá. Vale lembrar que, num certo sentido, as pessoas são julgadas já no presente, isto é, de acordo com a resposta delas com relação a Cristo ainda em vida. Isto foi o que Jesus ensinou a Nicodemos no Evangelho de João, ao dizer que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê
já está condenado. No original, o termo traduzido como condenado também significa julgado. Logo, quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está julgado. Isto implica na ideia de que o juízo de Deus já recai no presente sobre os incrédulos. Porém, isto não anula a verdade de que a Bíblia aponta para um julgamento futuro e final, que ocorrerá na consumação da história. Sobre esse julgamento futuro, a Bíblia nos ensina que ele acontecerá no final da presente era, no último dia. João, capítulo 12, versículo 48, precedendo imediatamente o estabelecimento do estado eterno. Na parábola do trigo e do joio, Jesus explicou que o julgamento se dará na consumação deste mundo. Mateus 13, versículo 40. Segundo o próprio Jesus, esse momento ocorrerá por ocasião de sua segunda vinda, quando ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Mateus 25, versículos 31, versículo 32. O apóstolo Paulo também apontou exatamente para esse mesmo momento, escrevendo à igreja em Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10. Segundo Paulo, esse será o dia em que o Senhor Jesus se manifestará desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. O apóstolo Pedro também falou sobre esse momento. Para ele, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. No versículo 10 do mesmo capítulo 3, Pedro esclarece que esse evento acontecerá no dia da vinda do Senhor. Um dia que pegará o mundo iníquo de surpresa, pois virá como ladrão. Nesse dia se encerrará a presente era e começará a eternidade, com novos céus e nova terra em que habita a justiça. Apesar da palavra de Deus nos esclarecer, de maneira geral, a ordem dos eventos, ela não nos revela o momento exato em que isto ocorrerá. Jesus falou que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Mateus 24, versículo 36. Entenda-se, Jesus não sabia a data de sua volta. Embora não possamos estabelecer uma data, somos confortados de que a hora do juízo final já está marcada. No Evangelho de João, lemos: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, versículos 28 e 29. Qual será a duração do juízo final? Esta pergunta é impossível de ser respondida sob os padrões de medida de tempo que conhecemos. A Bíblia se refere ao momento do juízo final como o dia do juízo. Mateus 11, versículo 22. Aquele dia. Mateus 7, versículo 22. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E o dia da ira. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Apesar de a Bíblia deixar claro que se trata de um único dia de juízo, nós não sabemos como o tempo funcionará nesse momento. Em outras palavras, não devemos entender o dia do julgamento final como um dia necessariamente de 24 horas. Além do que, a Bíblia também usa a palavra dia para se referir a períodos mais longos. O importante é que haverá tempo suficiente para que todos sejam julgados, de modo que tal julgamento acontecerá sem interrupções, imprevistos, recessos e adiamentos. O julgamento final só terminará quando todos os ímpios estiverem no lago de fogo e os salvos acolhidos na bem-aventurança de Deus. Onde ocorrerá o juízo final?
A Bíblia esclarece que o juízo final ocorrerá diante de um grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11. No entanto, não se sabe onde estará este trono branco. Alguns estudiosos sugerem que estará na terra, enquanto outros defendem que estará no céu ou nos ares. Os que preferem a terra argumentam que seria mais lógico que o juízo final fosse aqui, considerando a ressurreição dos mortos. Já os que argumentam em favor das alturas consideram que no livro do Apocalipse o trono de Deus sempre está no céu, não na terra. Além de que dificilmente haveria lugar na terra para comportar todas as pessoas que já viveram desde que o mundo foi criado, de modo que se apresentem todas juntas diante do trono do juízo final. Outros fazem um combinado das duas possibilidades, ou seja, defendem que os mortos ressuscitados estarão na terra e o trono branco estará nos ares, pairando sobre eles. Particularmente, prefiro a sugestão de que o juízo final ocorrerá nas alturas, isto por considerar o momento de colapso e renovação em que o mundo a qual conhecemos estará submetido. Seja como for, o importante é que o julgamento final ocorrerá, embora a Bíblia não determine claramente o local em que se dará. Quem será o juiz no juízo final? Em algumas passagens bíblicas, o juízo é atribuído ao Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mateus, capítulo 18, versículo 35. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Entretanto, de forma geral, o Novo Testamento aponta que Cristo será o juiz. No Evangelho de João, lemos que o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João, capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, disse aos atenienses que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. É importante entender que não há qualquer contradição acerca deste assunto. Basta nos atentarmos para a verdade bíblica de que nas obras divinas da criação, providência, redenção e finalmente no juízo, as três pessoas da Trindade cooperam. Entendam que a Trindade na Bíblia. Logo, Deus o Pai, por meio do Cordeiro Jesus Cristo, será o juiz, ou seja, a honra de julgar os vivos e os mortos foi conferida a Cristo, que julgará todos os homens em nome de seu Pai. Daniel, capítulo 7, versículo 13, Mateus, capítulo 13, versículos 40 a 43, capítulo 25, versículos 31 a 32, versículos 41 a 46, capítulo 26, versículo 24, capítulo 28, versículo 18, João, capítulo 5, versículo 22 a 27, Atos, 2 Coríntios, Filipenses, 2 Timóteo, Hebreus, 2 Pedro, Judas, Apocalipse. Isto está de acordo com o fato de que foi Cristo quem se encarnou, morreu e ressuscitou. Saiba mais sobre quem é Jesus. Os salvos são aqueles que creem nele, e os condenados são aqueles que rejeitam a ele. Por isso é mais apropriado que ele mesmo julgue tais pessoas. Isso também será um tipo de recompensa por seu trabalho realizado como mediador e a exaltação final de seu triunfo maior. Este será o momento em que o Cordeiro consumará todas as coisas, subjugará todos os seus inimigos e entregará o reino a Deus Pai. 1 Coríntios 15, versículo 24. Quem participará do julgamento final? A Bíblia claramente afirma que os anjos estarão associados a Cristo no juízo final. Mateus 13, versículos 41 e 42, capítulo 24, versículo 31, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, Apocalipse 14, versículo 17 a 20. O papel desempenhado por ele será o de reunir os ímpios para o juízo diante do trono e os lançar no lago de fogo. Outras passagens bíblicas também afirmam que os santos, em seu estado glorificado, também participarão ativamente do julgamento. Salmo 149, versículos 5 a 9, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. A Bíblia não é muito clara sobre como será essa participação, porém é muito provável que seja no sentido de louvar e reconhecer a integridade dos juízos de Cristo. Apocalipse 15, versículos 3 a 4.
Quem será julgado no juízo final? A Bíblia nos informa que todos os anjos caídos serão julgados no juízo final. Mateus, capítulo 8, versículo 29, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas 6. Além dos anjos caídos, todos os seres humanos de todas as épocas e gerações também comparecerão diante do grande trono branco para serem julgados. Apocalipse 20, versículo 12, deixa claro que não haverá nenhuma exceção, pois todos os grandes e os pequenos estarão diante de Deus. Considerando que não haverá outro julgamento e que todas as pessoas estarão diante do trono branco, logicamente os santos também estarão. O ensino que afirma que os salvos não comparecerão no juízo final não encontra base bíblica. O Novo Testamento ensina explicitamente que os ímpios e os santos serão julgados no mesmo dia de juízo. No Evangelho de Mateus, Jesus disse aos escribas e fariseus incrédulos que os ninivitas que se arrependeram nos dias do profeta Jonas se levantarão juntamente com eles no juízo, com a diferença de que eles não receberão condenação, ao contrário, condenarão os ímpios daquela geração. Mateus 12, versículo 41 a 42. Relembrando a passagem já citada aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo foi claro ao dizer que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Como já discutimos, Paulo não está falando de um outro dia de juízo, mas apenas do único dia do juízo final, pelo qual ele aguardava. Lembrando que ele sempre se refere a esse julgamento como aquele dia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, versículos 8. Atos, capítulo 17, versículo 31. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 10, o mesmo Paulo escreve que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Tiago, em sua epístola, adverte sobre a responsabilidade que está sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus, pois estes serão julgados com o maior rigor. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Na epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30, lemos que o Senhor julgará o seu povo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Outro fato que nitidamente demonstra que os salvos também estarão participando no juízo final é a abertura do livro da vida. Apocalipse 20, versículos 12 a 15. O livro da vida será aberto e mostrará de uma forma indiscutível a diferença entre os salvos e os incrédulos, entre as ovelhas e os bodes. Entenda que é o livro da vida. Os que não tiverem seu nome registrado no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Somente os salvos é que terão seus nomes escritos neste livro. Filipenses 4, versículo 3, Apocalipse 3, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, capítulo 20, versículo 15, capítulo 21, versículo 27, Lucas 10, versículo 20. Apesar de a igreja comparecer diante do tribunal de Cristo, ela não deve temer o dia do juízo final. Conforme vimos acima, os nomes dos santos estão escritos no livro da vida, ou seja, não há qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. O apóstolo João, em sua primeira epístola, nos ensina que aqueles que estão em Deus podem ter confiança no dia do juízo. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Além dessa passagem, também reafirmar que os salvos serão julgados. Ela explica que para eles não há o que temer. O dia do juízo final será de terror para uns, de grande alegria para outros. Enquanto os ímpios receberão a condenação eterna, os santos serão salvos pelos méritos de Cristo no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Jesus aqui nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O que será julgado no juízo final? No juízo final serão julgadas todas as coisas que foram feitas durante a vida presente, quer sejam más, quer sejam boas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Isto inclui as obras. O livro do Apocalipse diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, versículo 12. O mesmo ensino encontramos em várias outras referências bíblicas. Mateus 25,
versículo 35 a 40, Efésios 6, versículo 8, Hebreus 6, versículo 10, 1 Coríntios 3, versículo 8, 1 Pedro 1, versículo 17, Apocalipse 22, versículo 12. Aqui também podemos incluir a questão da omissão, ou seja, as vezes que erramos por deixarmos de fazer algo. As palavras. Jesus foi claro ao dizer que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. Os pensamentos. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que quando o Senhor vier, não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, versículo 5, Romanos 2, versículo 16. Resumindo, podemos dizer que no dia do juízo final não há nada que agora esteja escondido, que não será revelado. Lucas 12, versículo 2, Mateus 6, versículo 4, versículo 6, versículo 18, capítulo 10, versículo 26, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. O julgamento de todas as coisas feitas pelos homens em vida enfatiza a realidade da responsabilidade humana ensinada na Bíblia. Eu posso não concordar com todos os pontos desse artigo, mas sem dúvida é um artigo de quem ama a palavra de Deus e está explicando algo. Tem muitos elementos para a gente aprender aqui sobre o juízo final, mesmo que nem todos os pontos não concordemos, né? Por exemplo, o momento que vai ocorrer o tribunal de Cristo dos crentes, né? Que não é igual ao juízo dos ímpios. Mas esse texto é muito útil, muito edificante, e nos faz meditar sobre o juízo final. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Que Deus nos guarde de todo mal. Amém.